Amigos ouvintes, finalmente uma boa notícia. A Suíça vai mandar de volta os 65 milhões de reais que o Paulo Roberto Costa depositou num banco. A Suíça já foi a cumbuca do mundo. O sujeito roubava e pum, Suíça. Todas as roubalheiras do universo iam para lá. Melhorou bastante porque ficou feio um país tão civilizado vivendo dos crimes alheios. Mas essa é uma boa notícia. Vai voltar a grana do Paulo Roberto e outros virão. Agora, o engraçado é que estamos sendo salvos pelos estrangeiros lá fora e pelos corruptos aqui dentro, com a genial ideia da delação premiada. Os Estados Unidos investigam as propinas da Petrobras e a Holanda também vê as gorjetas entre a SBM, a companhia holandesa, e a Petrobras. Isso é que é progresso, hein? Corrupção para exportação. Mas será que nossos ladrões revolucionários vão dizer que isso é ingerência do imperialismo neste caso, que é um dos maiores roubos do Brasil e do planeta? Que chique, hein? Batemos um recorde de roubalheira. Se bem que os ladrões revolucionários acham que roubam para o bem do povo. Chamam a mão grande de desapropriação de dinheiro do Estado burguês. Isso. Mas sempre há o perigo da pizza. Se tudo for considerado apenas os pecados de malfeitores isolados, é pizza. Temos de saber quais são as ligações entre políticos e interesses partidários. E também o mais importante, como é que o executivo, o governo, que detém a presidência do Conselho de Administração da Petrobras, pode ter bobeado tanto? Foi incompetência ou conivência? Aí mora a verdade do Brasil atual. Muito bom dia para você, Sardenberg. E aí, Milton, bom dia, ouvintes. Ô, Sardenberg, ontem à noite nós completamos a marca de 1,5 trilhão de reais em impostos. Nós pagamos esse ano, você acredita nisso? E não deu ainda, né? Impostou, não terminou o ano ainda não, tem mais coisa aí pela frente. Não terminou o ano e esse imposto arrecadado não foi o suficiente. Ah, pois é, tem mais e não deu para pagar a conta ainda com tudo isso que arrecadaram, rapaz. Deu déficit, né? O meu medo, sabe qual é? É que agora com duas equipes econômicas eles arrumem mais imposto ainda. São duas equipes. Essa é uma boa ideia, viu? Mas não, é uma má ideia. Sabe por causa do seguinte, que a equipe que continua formalmente no governo, que seria o ministro Mantega e a ministra Belchior, eles estão lá fazendo os últimos trabalhos que aumentam o gasto, né? Uhum. Então, por exemplo, a medida lá naquela aprovação da lei no Congresso Nacional, que elimina qualquer meta nas contas públicas, né? Aquela meta de superávit primário, que era de 116 bilhões, baixou para 80, baixou para 40, e agora a lei do governo pretende estabelecer que não tem meta nenhuma, pode gastar quanto quiser. Ora, o outro gabinete, o gabinete do Joaquim Levy e do Nelson Barbosa, está estudando, preparando justamente um plano de corte de gastos públicos, de redução do gasto público. Então, são coisas incompatíveis, né? Tem uma velha equipe que vinha gastando e vai terminar o ano gastando. E a outra equipe já está preparada para fazer o movimento contrário, que é o de fazer o ajuste das despesas. Em recente artigo, o Joaquim Levy falou de metas, metas para o setor público em 4 anos. Né? Fazer a redução do déficit com meta de 4 anos. Isso seria um grande passo, porque daria um horizonte, daria uma previsibilidade e tal, e estabelecia, e seria uma regra viável, né? Então é exatamente isso que você falou, são duas equipes que estão trabalhando nas direções contrárias. A equipe velha, que continua no poder, está encerrando os trabalhos de um ano de gastança. No ano em que... De um governo de gastança, né? Um governo de gastança, no qual a receita
cresceu ou está crescendo perto de 6% ao ano, a receita, e a despesa está crescendo 15%, 16%. Isso aí é uma coisa óbvia, evidente, que não fecha de jeito nenhum. Então, vai ter um governo terminando isso e o outro governo lá no Palácio do Planalto, que é onde eles vão despachar, começando a estudar e apresentar as medidas para como é que vai acertar isso a partir de janeiro de 2015. Viu? Então, o mais importante que a gente tem que esperar hoje é o anúncio do novo ministério e os planos deles. Né? Pelo menos alguns planos eles têm que indicar e a gente começar então a debater. Anunciar algumas linhas gerais, pelo menos, já que o que vai ser esmiuçado vai ser agora, nos encontros que tiverem lá no gabinete de transição. Como eu disse, os textos anteriores do Joaquim Levy sugerem que ele é a favor de um superávit fiscal forte, mas ele diz que aceita outras medidas, desde que sejam medidas e metas muito claras. A expressão dele é bem simplesinha, para que fique claro para todo mundo e que todo mundo entenda que está sendo cumprida. Então, uma meta de superávit, por exemplo, muito clara, muito definida e que seja cumprida regularmente e, com isso, vai restabelecendo a credibilidade. O outro ponto que ele tem escrito é de fazer um programa de contenção do gasto público por 4 anos. Então, porque está sabe-se que não dá para fazer o ajuste necessário de um único ano. Então, fazer isso ao longo de 4 anos e, na medida que você vai cumprindo o programa, você vai ganhando confiança. E o terceiro ponto é que, se vai haver uma retração do gasto público, teria que haver um aumento do investimento privado. E o caminho aí seria estimular o investimento privado na infraestrutura, nas obras de concessão de infraestrutura. Então, esses são alguns temas que ele já escreveu, que já tratou disso e que podem aparecer nesse novo programa, Milton. Tá certo. Muito obrigado, Sardenberg. Até mais. Até mais. Muito bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. Hoje, Joaquim Levy e equipe econômica devem ser anunciados. Estão trabalhando, vão trabalhar num gabinete de transição até assumirem oficialmente o cargo. E a expectativa aí em relação também à própria formação do Ministério da presidente Dilma. 2 nomes que foram citados, tanto do Joaquim Levy como de Cátia Abreu, têm recebido forte crítica de alguns setores do PT. Falam em atraso, em retrocesso e etc. Dá para comparar os dois? Não dá para comparar. Joaquim Levy pertence ao presente, à modernização do Brasil, a partir da estabilização da economia. E a Cátia Abreu hoje ela está ficando uma pessoa até isolada dentro do agronegócio, porque muitas empresas do agronegócio já estão se rendendo às novas bandeiras, à atualização do discurso do agronegócio. E ela sempre foi uma defensora da parte mais velha do discurso do agronegócio. Todo mundo sabe a importância do agronegócio para o Brasil. Sem ele, a gente não conseguiria fechar as contas externas, né? Porque o agronegócio é que garante o superávit, que garante a balança comercial, porque ele faz superávit e o resto da economia faz déficit. Então, juntando o agronegócio com o minério de ferro, a gente tem uma balança mais ou menos equilibrada. Agora, esse ano vai ser ligeiramente negativa. Isso sem falar das outras vantagens do agronegócio, né? Mas só para falar das contas externas. Então, é importante para o Brasil, mas ele, nos últimos anos, eu venho acompanhando o debate, venho me reunindo com empresários, o setor e tal, e eu estou vendo um avanço, vendo que esse avanço é um avanço muito bom, porque eles começam a adotar práticas mais razoáveis em relação ao meio ambiente. Eu começo a entender que o que os ambientalistas estão dizendo, ou os que estão alertando para a mudança climática, eles não são inimigos deles. Na verdade, são aliados, porque sem um equilíbrio no clima, você não consegue fazer uma projeção da sua produção agrícola, você não consegue ficar no negócio, né? Então, tem muita
coisa nova acontecendo, tanto nessa área quanto na área do respeito aos direitos trabalhistas. Teve muito combate ao trabalho escravo no Brasil, muitas empresas entraram nesse movimento de varrer essa chaga ao estabelecer que não poderiam comprar de quem fosse flagrado pelo trabalho escravo. Quem ajudou muito nisso foi uma lista que o Ministério do Trabalho vem divulgando há muitos anos, que é uma lista das empresas que são flagradas com trabalho escravo, entra nessa lista, a lista suja do Ministério do Trabalho, e aí os grandes empresários, as grandes empresas param de comprar daquele setor, daquela empresa por algum tempo, até que ela comprove que ela mudou de prática. Então, esse combate ao trabalho escravo também faz parte da modernização. Mas a senadora Cátia Abreu sempre ficou contra essa agenda da modernização desse setor do agronegócio. No caso do Joaquim Levy, o Joaquim Levy faz parte, lá de trás, vem participando do trabalho de estabelecer a estabilização brasileira, a modernização do orçamento, a clareza das contas públicas, o controle das contas públicas, e isso aí foi o começo do Brasil novo. O Brasil que reduz pobreza, o Brasil que combate a desigualdade, o Brasil que está mais preocupado com a educação, tudo isso surge a partir da estabilização da moeda. Antes disso, o Brasil era considerado um país pária no mundo. O Brasil passa a ser um país emergente, ser considerado emergente, quando ele estabiliza a economia. E exatamente desse grupo aí é que faz parte o Joaquim Levy. Ele é o começo desse Brasil novo. Então, é uma discussão, a ideia de que há um conflito entre um avanço social e contas públicas ajustadas é um equívoco enorme. Eu não sei como é que economistas podem fazer essa confusão até hoje, porque isso é tão velho, isso já foi superado, essa discussão, e já se viu que, na verdade, gastos sociais estáveis, gastos sociais crescentes, gastos sociais sustentáveis, só com uma economia com inflação baixa, porque a inflação é a pior inimiga da renda do mais pobre, o mais pobre que é atingido. Todo mundo sabe isso já no Brasil, aprendeu, porque todo mundo viu a perversidade da hiperinflação que atingia principalmente os mais pobres. Então, os economistas que assinaram esse documento do PT misturando as duas coisas, mostra que não entenderam, assim, misturar os tempos, né? O presente e o futuro será com avanços sociais com base na economia estabilizada. E o passado é o passado que quer negar os inevitáveis avanços do agronegócio. Ainda bem que hoje muitas lideranças já mudaram de ponto de vista, tanto na área ambiental quanto na área trabalhista, no agronegócio. Muito obrigado, Miriam, e até amanhã.